Olá, artista! Tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é cavalete. Na aula de hoje eu vou fazer um review montando esse cavalete que é 100% MDF. Será que ele é bom? Só assistindo para saber. Além de mostrar um pouco desse cavalete que é um pouco mais profissional, que é para pintar ao ar livre, ter liberdade. Então, será que vale a pena ter um cavalete para andar por aí, pintar onde quiser? Ou um de estúdio, ou talvez os dois? Para você descobrir isso, você já sabe. Não saia daí! E é sempre uma curiosidade à parte, o cavalete francês, que é um cavalete extremamente charmoso, mas nada fácil de transportar se você não vai de carro, porque ele é um pouco pesado, tem sim a comodidade de acomodar todas as suas tintas e pincéis nessa caixinha, mas para transportar numa viagem aérea, eu já fiz isso e comi o pão que o diabo amassou. E eu não pretendo fazer uma nova viagem transportando o meu lindo e charmoso cavalete francês. Ele saiu de linha, é um cavalete bastante caro, ele não, com o material aqui não pesa menos do que 5 quilos. Imagine isso aqui e mais a sua mala. Mas não é por isso que a gente vai deixar de pintar quando sai de casa. Existem outros formatos de cavalete de campo. E a Stalo lançou esse aqui e eu vou começar por ele para mostrar que você não só pode pintar no terraço de casa, como em qualquer lugar da sua cidade, sem ter muita enrolação. Vamos lá? Em contrapartida, eu tenho esse aqui de tubo de metal, que não pesa nem 1 quilo. Vem com essa bolsinha, que você pode regular aqui e colocar aqui, já ter os braços livres para carregar a tela, as tintas, talvez uma cadeira, uma mesinha. Então, isso aqui você até, esquece que tem isso aqui transportado nas suas costas. Mas vamos montar para ver se é tão fácil quanto parece. Aqui é a base para segurar a tela. E já de cara ele apresenta algo muito bom, que são os seus pés, que são reguláveis, já que a gente não vai pintar no piso de casa e tem hora que esse piso é irregular e ter esses pés que se acomodam a isso é bem importante. Então vamos montar. Aqui você abre e tem 2 travas, porque ele vai dobrar de tamanho. Então aqui a primeira trava ele já solta sem nenhum estresse. Esse tipo de cavalete ele nem pode ser muito pesado, mas também não pode ser muito leve, porque aí você não tem a firmeza para pintar, porque ele sai andando. Então aqui ele está muito bem ajustado para isso. Aqui eu tenho uma outra trava que serve para levantar essa parte aqui. Então você vai regular a altura do que você pretende pintar, segurar a tela e vai travar aqui. Aqui ele não desce mais. Essa outra parte aqui, regulei aqui. E aqui eu tenho vários encaixes que vão depender da altura que eu pretendo colocar a minha tela. Quanto mais alto for a minha tela, se eu for pintar em pé ou se eu vou pintar sentada, aqui está a regulagem disto, tá? Então eu vou colocar nessa altura aqui e
apenas rodando aqui esse parafuso, eu impeço que essa peça deslize. Vejo mais ou menos a altura e faço o mesmo ajuste do outro lado. Coloquei aqui a travinha de um lado. E para que essa perna de trás não vá para trás, tem aqui um velcro, onde você vai virar aqui e colocar aqui. Veja que um lado está mais alto do que o outro, facilmente você ajusta isso, desenroscando aqui o parafuso e subindo um pouquinho. Beleza, tá aqui. E pego a tela e coloco nessa posição. Esse ajuste aqui é importantíssimo, porque geralmente quando a gente pinta ao ar livre, o que acontece demais? Vento. E a gente precisa travar a nossa tela. Então eu vou descer um pouquinho mais. Aqui. Cheguei. E tem uma outra trava que você vai puxar para cima para ajustar a altura da tela e o travamento dela. Então tem uma trava aqui e outra que você já conhece. Pronto, aqui a minha tela está segura e eu posso movimentar o meu tripé mais para lá, mais para cá, e tenho firmeza na hora que eu vou pintar, sem que ele fique andando estrada fora. Então eu gostei muito desse cavalete, recomendo demais para que você participe de workshops e leve com comodidade o seu cavalete para pintar em qualquer lugar. Na casa de um amigo que tem um cavalete, você quer ir pintar na casa dele, você leva o seu cavalete, porque pintar é esse tipo de confraternização. A gente tem um pouco mais de conforto pintando em casa, que eu vou mostrar o outro cavalete, que é o de estúdio, e isso aqui é a praticidade, comodidade de poder pintar onde você desejar. Vamos para a próxima? E aqui já de cara eu tenho umas informações bem importantes sobre esse cavalete. Que ele é fabricado com a madeira de reflorestamento. Então, para questões ambientais, isso já é um grande ponto a mais com relação aos cavaletes de pinos, tá? E aí também tem com pés com pontas arredondadas para melhorar o que eu falei no outro cavalete, a estabilidade. Cavalete que sai andando é muito ruim de trabalhar. Pés dobráveis, então você consegue regular a inclinação, porque cavalete também muito em pé não é legal, depende da tela. Às vezes você precisa de uma tela que incline mais ou que venha mais para frente, então ter esse pé com essa regulagem também é um fator bem importante. Com regulagem de altura para as telas, tem que ter. Nenhum cavalete pode ter altura de tela fixa, porque você vai trabalhar com tela menor, tela maior e vai precisar que ele seja ajustável. E pode ser usado como porta-quadro. Ele tem uma estrutura bem interessante, que ele tem uma tábua, vocês vão ver, que faz com que você encoste a tela e a luz não passe, que a luz passando por trás da tela confunde na hora de pintar. E como ele tem essa estrutura, você pode usar para expor o seu trabalho, que ele vai ficar bem bonito, porque não tem a parte vazada. Eu vou pegar aqui um vazado para mostrar para você. Então o normal dos cavaletes é ter essa área aqui, ó, vazada, e esse cavalete tem esse diferencial, que isso aqui é fechado, que para expor ajuda bastante. Aqui é a parte do pé, tá arredondado para baixo, e tem esses parafusos aqui que já vem nele, e não precisa de chave de fenda de nenhuma espécie, porque ele vem também com essa chave aqui que
te ajuda a ajustar. Então já vou colocar aqui alguns, ó, como ele facinho. Encaixa aqui também o outro. E é até divertido de parafusar, porque não tem nenhuma resistência, entra super de boa. Então já vou deixar marcado aqui e vou fazer a mesma coisa no outro pé. Eu já coloquei os dois parafusos em cada uma. Ele tem uma cava aqui e essa parte vai ficar para fora, tá? Então ele não é assim, ele é assim e você vai vir com essa barra para parafusar aqui, tá? Então você encaixa essas duas, uma de cada lado, para fazer esse ajuste. Então vamos lá. Você observa se não fica nenhuma frestinha aqui, ainda cabe mais um apertinho. Pronto, aqui travou e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Sempre lembrando que a parte arredondada é para o chão, tá? Então vou aqui encontrar novamente as duas aberturas que vão se encaixar com o parafuso, encaixar e rodar. Pronto. Veja que ele fica bem parecido com a letra A. Ele realmente precisa ir afunilando para cima. E você vai pegar essa outra parte aqui e encaixar aqui também. Vai parafusar do mesmo jeito, com os mesmos tipos de parafuso. Vamos lá, deitar aqui. Agora você vai pegar esse tampo e nesses dois parafusos, desses dois furos aqui da parte superior, onde está ficando mais magrinho, você vai já encaixar e apontar ele. Ok, primeiro e agora o segundo. Coloquei os 4 parafusos, não tem nada atrás ainda. Eu vou pegar esta barra, são duas dessas, e ela tem um furo aqui, ó. Você vai colocar este furo virado para baixo, tá? E aqui tem os furinhos que vão encaixar bem nesses parafusos. Eu vou fazer isso desse lado e do outro lado. E agora eu vou pegar outra peça também, prestando atenção no furo, tá? Ele não pode ficar para cima do cavalete, pode ficar para baixo. Procuro os dois furinhos para encaixar aqui no parafuso. Então aqui não tem nenhuma fresta, mesmo parafuso
sobrando um pouquinho aqui, ele não entra mais do que isso, tá? Que é o limite. E como eu falei, os 2 furos estão aqui, ó. Você vai pegar essa pecinha e vai... Aí aqui, os 2 furinhos que eu falei. Para que são esses 2 furinhos? Vem essas madeirinhas aqui e você vai por dentro dessas aberturas. Pronto. Aqui tem mais uma parte que foi, né? Bem importante que você tem que levar em consideração na hora de montar é que esse recuo aqui e esse recuo aqui, ó, precisam ter espaço para essa parte deslizar. Então fica de olho aqui se está encaixando direitinho. Pronto. Aqui eu tenho a certeza que essa parte está deslizando, é que eu vou segurar aqui, que isso aqui é que vai segurar a parte de cima com a parte de baixo, tá? Então essa aqui é a última dessa fase que você vai parafusar. Vai unir os 2 andares. E aqui é a última seção de furinhos, também para dar firmeza. Agora vamos quase que tá no final. Aqui a gente tem 2 furinhos nessa lateral, onde vai colocar o pé de apoio que ele reclina. Você vai colocar no segundo, tá? Logo você vai... Yeah. E esse pauzinho aqui é bem importante colocar agora. Agora você vai precisar de um martelinho. Para dar estabilidade ao pé. E a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado. Ó, só com 3 ele já fica, ó. Segredinho aqui, a manha, não é assim que você vai pôr o seu parafuso. Não é assim que você vai pôr o seu parafuso, vai ser assim. Põe o parafuso aqui, põe o pezinho e agora sim o ajuste. Recua um pouquinho. Pegar outra madeirinha e travou o pé. Pega o parafuso, passa por trás de um dos 2 trilhos, tanto faz. Põe a madeirinha e põe a rodinha para travar a tela. Agora vamos para a base de apoio da tela, tá? Ela vai correr aqui nesse trilho, então o parafuso vem por trás, entra aqui no furinho, no outro furinho também, e a rodinha vem pela frente. Tá? Segura o parafuso atrás e roda para apertar. Novo. Pronto. Aqui folgou um pouquinho
e você ajusta a sua tela onde você quiser. E tá aí o cavalete. Vamos às considerações finais. Agora vamos para o resultado da minha opinião sobre esse cavalete. Começando pela estabilidade, é um cavalete bem estável. Quanto a isso, eu não tenho do que reclamar. Ele tem peso, ele não é um cavalete que deixa a tela ficar andando. Senti falta da altura de colocar o pé, uma regulagem, já que eu pinto com o pé apoiado aqui e essa trava está um pouco alta. Ela deve ficar no máximo a 20 centímetros do chão e ela está bem mais alta que isso. E acredito que por ser por MDF e estar parafusada, pode ser que ela não tenha tanta resistência a esse peso na hora que a gente está sempre colocando o pé, tá? Mas como eu falei, quanto à estabilidade, eu gostei. Eu gostei do acabamento frontal, mas as laterais não tem acabamento. E não é uma questão apenas de estética. Esse acabamento permite que o MDF seja mais protegido dos líquidos. Se a gente estiver pintando aqui uma aquarela ou uma acrílica e o líquido bater nessa área aqui, a madeira vai inchar. Não tem como ela não sofrer esse dano. E aí quem comprar esse cavalete vai precisar impermeabilizar. Então esse tipo de trabalho não é para o artista ter, é trabalho da fábrica, tá? Vamos para outro quesito, que é a regulagem de inclinação. Ele não tem tanta inclinação assim. Essa aqui é o mais vertical que ele chega. E aqui o máximo que ele vai de inclinação. Se você quiser mais do que isso, não vai. Então é uma inclinação de 0 a 5, eu daria nota 3 para esse nível de inclinação. Então de estabilidade, eu dou nota 5 e de flexibilidade eu dou nota 3. Vamos para outra regulagem aqui. Vou folgar um pouco aqui e vou tirar a tela para explicar o que eu achei sobre a condução desse trilho. Bom, aqui nós temos esses parafusos que são um pouco sacados. E o que acontece? Eu tenho que desaparafusar muito para que eu consiga deslizar o cavalete com suavidade. E aqui ele para. Se eu quiser pegar uma tela para pintar mais alta, eu vou ter esse trabalho aqui de retirar toda a rodinha. Para passar para um trilho mais alto. Então isso é uma situação, aliás, ele nem entra aqui, ele já funila, então ele não tem nem como ir para aqui para cima, tá? Ele se resume, então o ajuste dele é bem restrito a essa área aqui. Vou colocar de volta. Depois que põe esse ajuste, ele realmente não fica tombando para nenhum lado não, tá? Mas ele não é tão facinho não, tem que... Chega aqui, ó, como eu falei, trava no parafuso, solta. Mais outro parafuso aqui para travar, para chegar aqui embaixo. E chega aqui.
Então essa parte aqui foi algo que me incomodou bastante, foi essa limitação no ajuste da altura da tela, além de não ser prático. Aqui, se eu tivesse apenas um corte com um desses aqui, seria mais fácil ter uma estabilidade do que dois fazendo isso. Uma das coisas que mais me incomoda no cavalete é ele ser muito leve e ser um material de mau acabamento. Ele não tem um mau acabamento, talvez um design possa melhorar, mas de acabamento a queixa é nessa parte frontal, como eu já falei, mas ele tem estabilidade. E quanto ao custo-benefício? Bom, eu fiz algumas pesquisas pela internet e ele tem uma variação entre R$ 120 a R$ 160, ainda com o frete. Então não é um cavalete caro, é um cavalete de entrada. Se eu fosse pesar entre comprar esse cavalete e iniciar com um cavalete de mesa, eu ficaria com este cavalete. Dentre outros, muito leves, muito ruim também de ajuste, esse aqui sai um pouco na frente, se sobressai bastante. É um cavalete que na avaliação geral de 0 a 5 eu daria uma nota 3, que para um cavalete, para um iniciante, atende. Não é o melhor, mas também está longe de ser um cavalete ruim. Já na avaliação do cavalete de campo, ele atende a todos os requisitos que a gente precisa quanto ao ajuste, leveza, acabamento. Aqui, da nota 0 até a nota 5, eu daria uma nota 5. Um material muito bom, tanto a parte plástica quanto a parte metálica, você chega bem com esse cavalete. E na questão da montagem, para quem quer comprar diretamente na loja por ter medo de não conseguir montar. Bom, eu não sou nenhuma exímia montadora de nada, não tenho muita paciência e confesso que me surpreendi porque ele é bastante intuitivo, além de acompanhar uma boa orientação no seu manual. Tem muita gente que não lê o manual, mas está lá tudo muito bem explicadinho, uma única peça que entrou em todos os parafusos e fez os ajustes necessários para que o cavalete estivesse aqui de pé. E feito por uma pessoa que não tem experiência alguma na montagem. Então, se você tem dúvida de comprar o cavalete por esse motivo, não há preocupação. Quanto a esse cavalete aqui, ele não é para você montar, porque ele não fica lá paradinho, é justamente para transportar, então isso também ele atende de boa. Nas minhas considerações finais, um cavalete de entrada, com custo e benefício, mais uma vez repetindo, é um cavalete para a iniciação à pintura. Existem alguns ajustes sim que podem ser feitos para melhorar ainda mais o produto, mas ele já atende. E aqui tanto atende um artista iniciante que queira pintar ao ar livre ou na casa de um amigo ou fazer um workshop, atende tanto o iniciante quanto um profissional. Esse é o cavalete realmente que eu uso para trabalhar e para dar aulas e indico com bastante satisfação nesse produto, e esse precisa de alguns ajustes. Então, artista, o que você achou da avaliação técnica do review feito no cavalete de campo e no cavalete de estúdio da Stalo? Se te ajudou na hora de decidir a comprar, adquirir para começar a sua arte, não esquece de fazer um comentário, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima aula.